Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Esse aqui é o programa Semeando Vida, daqui da Igreja Evangélica Semeando Família. Sempre uma honra, um prazer ter você aqui conosco. Eu sou o presbítero Lucas. Antes de eu passar aqui para o nosso pastor Miguel, não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais, se inscreve lá no nosso canal no YouTube para você ficar por dentro das programações da nossa igreja e conseguir assistir também as palavras que já foram ministradas aqui, amém? Comigo aqui hoje, né, tendo a honra de estar aqui com esse pastor que nos abençoa tanto e com certeza vai trazer uma palavra para abençoar a tua vida nessa manhã. Pastor Miguel, bom dia. Bom dia, meu irmão, meu amigo Lucas. Graça e paz você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo, está em casa, está no trabalho, dando a honra da sua atenção, do seu tempo. O desejo do nosso coração é que o Senhor fale contigo nessa manhã. Amém. Lucas é uma das maiores referências que a gente tem de evangelista, né? É o apóstolo Paulo. O próprio nosso apóstolo Cristiano fala muito sobre ele. Ele brinca que se ele não fosse cristão, ele seria Paulão. Pelo exemplo que aquele homem nos deixou, né? De tudo, tanto na sua primeira fase, que a Bíblia nos conta, de perseguidor, como que ele vivia afinco aquilo que para ele era o certo. Era a verdade dele, né? E depois, né? Depois que teve aquele encontro com Jesus ali, como que a vida dele foi transformada, e os exemplos que ele nos deixou, quantidade de discípulos de igreja. Hoje nós só ouvimos a palavra do Senhor porque um dia ele se disponibilizou a pregar, né, para aquela galera que estava fora do ciclo ali dos 12, né? E tem um texto que ele deixou no livro de Atos, sempre me chamou muita atenção, mas Deus me fez dar... sabe aquela... ajusta o foco, entende de uma outra forma? É o mesmo texto, a Bíblia tem esse poder, essa capacidade de se revelar pra gente de formas diferentes. E aí, o texto de Atos 17, o versículo 13, diz assim, olha: de fato, quando eu estava andando pela cidade e olhando os lugares onde vocês adoram os seus deuses, eu encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando para vocês. Numa das suas andanças, né, Paulo estava ali em Atenas e chegou no local que era o local dos pensantes, né? A galera pensava, tanto que, se você continuar lendo o texto aqui, vai ter momentos que a galera vai dizer assim: volta aí, tipo, volta de novo pra gente continuar ouvindo esse teu discurso aí. Tipo, a galera gostava de ouvir. Né? Não, a galera gostava de ouvir, a galera ia pra discussão mesmo, pra tipo, fala o que você tem pra falar. E tem textos que dizem assim: ele vencia a discussão. Olha que louco. O cara, tipo assim, eu refutava os seus argumentos e conseguia vencer como se fosse uma disputa, né? Naquilo que era o meu entendimento, no meu intelecto e tal. E aí Paulo vem, vai lá no centro, no coração pensante, lá no Areópago, e fala assim: eu estava andando pela cidade, conhecendo, né, os lugares que vocês adoram, os deuses de vocês, e vi um escrito lá, o Deus desconhecido, e é esse Deus que vocês deixaram ali um memorial para ele, mesmo sem conhecer, é desse Deus que eu estou falando para vocês. E aí Deus dá essa estratégia para Paulo ali para defender, né, a fé, para defender o evangelho. E nessa defesa do evangelho ali, diante daquela galera, um monte ali também se converte a Cristo e tal. E esse sempre foi o entendimento que eu tive, de uma excelente estratégia que Deus deu, uma direção que o Espírito Santo deu para Paulo ali naquela hora, para defender, né, os argumentos dele. Mas o que Deus colocou no meu coração foi assim: ao Deus desconhecido. Quantos de nós não estamos vivendo, servindo a um Deus que a gente ouve falar, mas ele continua sendo desconhecido pra gente, cara? Quantas vezes a gente está reproduzindo aquilo que a gente ouve e se alimenta, e isso é extremamente perigoso, mas é uma realidade brasileira, é uma realidade, infelizmente, da Igreja do Brasil, por ser feito, óbvio, de brasileiros, né? O brasileiro, ele tem preguiça de estudar, uma preguiça assim, né, de se aprofundar. Se me falou e é agradável, eu vou vestir como verdade, vou agarrar como verdade. E quantos de nós dentro da igreja, com 5, 10, 15, 20, 50 anos de evangelho, ainda estamos vivendo situações que você olha e fala: cara,
Você não entendeu nada. Quem foi que te obrigou a viver assim? É o que Jesus espera. Que Jesus? Jesus nunca pediu isso, Jesus nunca falou isso. Jesus pagou um preço de morte para você ter acesso a Deus, para você ter liberdade, para você chamar Ele de Pai, e você ainda está preso naquilo que te ensinam, naquilo que você recebe dele, aliás, naquilo que te dão dele, não é naquilo que você recebe dele. Te dão algo e te falam, isso aqui é Jesus, isso aqui é o que Ele quer de você. É isso aqui que Ele quer? Então vou ver isso aqui. E a quem? Quilômetros de distância de um relacionamento saudável, de um relacionamento paternal, que é o que Deus realmente quer ter com a gente, cara. Sabe? Você anda por aí, você conversa com os crentes, né? De outros lugares, de outras denominações, né? De outros estados, e você vê como que a galera tá presa em costumes, Métodos, né? em métodos, sabe, em rituais, em estratégia, tudo humano. Tudo humano. Nada daquilo que Deus espera, sabe? Nada daquilo que... Aí tu ouve um crente falando assim, mas ser crente é muito difícil. Meu irmão, mas por que é difícil se o evangelho é tão simples? Aquilo que Jesus nos traz enquanto o evangelho é amar o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e ponto. Dali você tem todo um norte para sua vida. Se você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a si mesmo, aí, ou melhor, né? Amar o próximo como Cristo amou a igreja, acabou, teus problemas estão resolvidos, cara. Você vai ver aquilo que Deus tem para você. Mas e as situações, e as circunstâncias? Se isso direcionar a sua vida, esses dois grandes mandamentos de Jesus, cara, agora, você ama a Deus sobre todas as coisas, mas de uma forma que, assim, eu nem vou ler muita palavra, não, porque eu tenho um pastor que lê e me ensina. Yeah. Eu nem vou orar tanto assim, porque tem um profeta aqui que ele revela aquilo que Deus tem pra mim. Eu nem vou orar tanto porque tem uma caixinha de promessas. Mas é esse o amor que você tem a Deus sobre todas as coisas que permite que você aceite pouca coisa dele? E aí a gente vive, o Lucas, anos, a vida dentro da igreja, vivendo aquém daquilo que Deus tem pra gente. E eu não tô falando de salvação não, tá? A salvação é independente, isso aí não tem a ver com salvação. Eu tô falando com aquilo que Deus tem pra nossa vida aqui nessa terra. O que você acha? Experimentar. Eu fui um exemplo disso, pastor. Na minha família se converteu, acho que eu tinha por volta de uns 6, 7 anos de idade. Então eu não tenho muitas lembranças da minha família fora da igreja, fora desse contexto cristão, né? De quinta-feira tinha um culto na igreja onde eu era, domingo também tinha culto. Então eu nem na minha adolescência, não posso marcar nada desse dia porque o povo lá de casa vai pra igreja e acabou. E nessa fase, né, eu ia pra igreja, participava de ministério de louvor, tinha o entendimento da palavra, mas eu não, entendeu? Eu não queria conhecer e eu vivia nisso, né? Não, eu até sei, mas lá na igreja, na escola eu sou outra pessoa. Eu vivia esses dois personagens. Até depois de um tempo, aí eu casei, a gente passou por um processo complicado no nosso casamento. E nesse processo eu fui forçado a realmente querer conhecer a Deus, porque eu não tinha mais nenhuma outra saída, né? E aí, depois disso, quando eu tenho aquela frase do finalzinho do livro de Jó, que ele fala, olha, antes eu te conhecer de ouvir falar. Porque eu ia na igreja, eu ouvia, achava legal, batia palma, cantava os louvores. Sabia que ele podia fazer. Mas nunca tinha experimentado. Sim, é exatamente isso. Exatamente isso que vem acontecendo, né, pastor? Uhum. Com a maioria, infelizmente, da igreja brasileira, é isso. Eles vêm nos cultos, as pessoas vêm, se alegram, choram, se sentem confrontadas com a palavra, né? Celebram na hora do louvor e tal. E aí saiu daqui e acabou. Fechou o aplicativo da Bíblia, só abre quando vier pro próximo culto. E aí tá limitando aquilo que é a experiência de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né, pastor? De viver plenamente Ele. Não é viver a ótica de outra pessoa, né? Porque hoje, com a rede social, você... comprar o produto que estão te vendendo ali. Ó, Deus, ele é o santo casamenteiro, né? Vem pra Jesus que você vai arrumar uma pessoa de Deus, uma bênção, né? É o cara que vai te dar carro, a casa, prosperidade. E aí pra algumas pessoas, né, que tá quebrado financeiramente, não, vem pra Jesus, discurso ideal. Que Jesus ele vai transformar a tua vida financeira. E aí a gente poderia exemplificar de diversas formas, né, pastor? Mas como a gente vem falando já durante essa semana, se a gente conseguir entender o princípio do que é amar a Deus, do que é servir a Deus, como o senhor citou, né?
a gente vai entender isso de uma forma mais simples. E vai, né? As estratégias são muito interessantes que Deus dá para, né, Sim. certas denominações, são importantíssimas para que a gente alcance as Sim. vidas. Mas a gente precisa entender qual é o nosso principal chamado, né? É o louvor, né? É a recepção, é a mídia, é o som, né? É a dança. Tudo isso é interessante para o funcionamento da igreja. Mas se a gente não está vivendo Cristo em primeiro lugar, se a gente não está conseguindo entender isso, infelizmente a gente não vai conseguir demonstrar isso para as outras pessoas, né? Eu vi um vídeo essa semana, o cara fez uma encenação, né? Tava tomando café, o garçom veio, bateu e derramou o café. Uhum. E aí ele falou, beleza, o que você entendeu disso aqui? O que caiu aqui da minha xícara? Derramou o café porque ele esbarrou. Porque não, foi esse abençoado que bateu em mim, não sei o que e Uhum. tal. Aí ele, se tivesse água, eu teria derramado água. Se tivesse Coca-Cola, eu tinha derramado Coca-Cola. Mas o que eu estava cheia, minha xícara estava cheia de café. E aí a reflexão é exatamente isso. Eu derramei o que eu tinha, né? E aí é uma frase que o apóstolo já citou algumas vezes, né? Que a gente, na hora da dificuldade, a gente vai demonstrar realmente que a gente está cheio. E aí, se você não vive Cristo verdadeiramente, se você não entende isso, você vai estar cheio de diversas outras coisas. Você conhece, você sabe onde você vai encontrar ele, né? Você vai sabe cheio, todo o protocolo. Você vai estar cheio de diversas outras coisas. Exatamente. Ou seja, você vai estar vazio. Vazio, porque dele mesmo você não vai ter nada. Sim. Né? Você conhece, você sabe a Bíblia, sabe onde está todos os livros da Bíblia, sabe aquela musiquinha que canta na EBD Kids, na né? EBD. Né? Gênesis, né? Sabe tudo, mas não pratica. Não coloca isso como vida, né? E aí a gente tem visto os distúrbios que vem acontecendo, né? Pessoas que cada vez mais estão atribuindo uma frustração, colocando o nome de Deus. Não, estou frustrado com Deus. Na verdade, está frustrado com uma instituição. Sim. Né? Não, tô de mal com Cristo. Não, você tá de mal, de repente, com uma direção de uma instituição evangélica que você não concorda. E aí a gente tem visto, né, muitas pessoas se afastando do convívio da igreja, e aí a gente vê aí a síndrome dos desigrejados, por esses sentidos, porque ao invés da gente estar buscando Cristo, ao invés da gente estar querendo estar cheio dele, a gente está, às vezes, cheio de métodos, cheios de momentos, de atitudes, de ações específicas. Estratégias, pessoas. E aquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas, a gente tem deixado de lado, né, pastor? E aí... é o que Paulo falou lá no Areópago, ao Deus desconhecido. Exatamente. Então que nessa manhã você entenda que esse Deus que você serve, que você conhece, ele precisa se fazer conhecer, ele precisa ser de fato o Deus conhecido da sua vida. E para que você o conheça, existe todo um caminho que você precisa seguir para conhecê-lo. Deus te abençoe e fique em paz em nome de Jesus. Amém, Deus te abençoe. Até o próximo programa.